Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal do Gustão. Mais uma vez aqui vou trazer para vocês um vídeo sem câmera, um vídeo mais informativo, né? Sobre todo aí o set revelado da coleção Phantasmal Flames, tá? Ou Fogo Fantasmagórico, que vai ser a coleção que lança pra gente, na verdade, no dia 14 de novembro, tá? E esse site aqui, Pokémon Proxies, né? Ele pegou as cartas, acho que são as mais importantes, né? Ou pelo menos as que têm maior impacto, né? Traduziu para gente em forma de carta proxy e trouxe para gente aqui e vamos estar analisando todas elas, assim, que têm um impacto competitivo grande, né? E passando para vocês aí. Antes da gente começar, pessoal, dois recadinhos, tá? O primeiro é que ainda não tem um uma continuidade daquele vídeo que eu fiz sobre as promos do pré-release, porque ainda não tive informações, tá? Mas assim que tivermos mais informações, eu faço outro vídeo, beleza? E trago para vocês aqui. Inclusive, gostaria de agradecer a repercussão maravilhosa do vídeo. Se não me engano, está com quase 800 visualizações já. Então, muito obrigado para todo mundo que assistiu, tá? E o segundo recadinho é complementando o primeiro, que eu vou pedir para todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, por favor, se inscrevam no canal, tá? É rapidinho, não custa nada, só descer a tela rapidinho, clicar ali em se inscrever. Assim você me ajuda a ter mais visibilidade no YouTube e vai me motivar também a continuar fazendo esse tipo de conteúdo, né? Pensa se todo mundo, por exemplo, que viu o vídeo se inscrevesse no canal. Então isso ajudaria demais, tá, pessoal? Então, por favor, se inscrevam, deixem like nesse vídeo aqui, ativem o sininho das notificações e comenta aí se você curtiu, se você gostou, se não gostou, e aí isso vai me ajudar a eu saber mais ou menos para onde eu tenho que ir com o conteúdo aqui do canal, né, pra gente conseguir trazer um conteúdo legal para vocês. Fechou, galera? Então esse vídeo aqui vai ser mais informativo também, assim como foi o outro, tá? Eu vou estar passando, não todas, tá? Porque são muitas, mas algumas cartas aí que vai ter um impacto competitivo interessante. E a gente vai ler aqui baseado no formato competitivo apenas, tá? Desconsiderando o pré-release. O pré-release vai ter um vídeo só dele, que é a parte 2, igual eu falei para vocês. Beleza? Vamos lá então, ó. Quando eu tiver assim uma linha evolutiva total, eu vou ler só a última carta, tá? Porque é o que importa. Bem dizer, as segundas evoluções aí, não sei se muda tanto, a não ser que tenha uma coisa muito gritante, mas acho que não. Tá? Nós temos aqui um Vileplume, dá 30 por uma energia, deixa Poison e dormindo por não sei se é tão bom. E por se esse Pokémon tivesse sido curado durante esse turno, esse ataque dá mais 120, então 180 total. Isso que pode ser interessante com a árvore que a gente tem no formato, mas não vejo isso aqui sendo jogado competitivamente, não. A não ser com um deck bem específico aí, mas eu não sei se vale tanto a pena, não. A gente tem o nosso belíssimo Heracross, Mega Heracross X, né? Por duas energias, 100 de dano. Se esse Pokémon tiver sofrido dano de ataque durante o turno passado, esse ataque dá o dano que ele recebeu mais 100. Então é interessante, tá? Isso aqui. Mas é um Pokémon com 280 de vida, para 3 prêmios. Então isso aqui vai ter que ser muito bem encaixado, tá, galera? Porque se você voltar tomando nocaute nele numa troca que você pegou só 2 prêmios, o cara pega 3, a matemática fica ruim. Então aí é complicado. Mas pode ser que jogue alguns decks aí de planta, tá? Ou algum outro deck que usa energia de planta no deck. Pode ser um bicho interessante, vai ter o seu nicho, mas eu não sei se vai ser altamente meta, não. Pode ser que eu esteja errado, mas até então não vejo isso sendo totalmente determinante, tá? E a gente tem depois para 3 energias, 170 de dano, descarta duas cartas do deck do seu oponente. Se os Darks forem dominantes no formato, talvez isso aqui veja jogo. Ou em algum deck específico de planta, né? Mas até então, acredito que é uma carta ok, mas nada demais. Aqui a gente tem esse Ludicolo, que eu vi até o Azul GG falando no vídeo dele. Se eu tenho um Pokémon Mega X de planta, no caso pode ser que seja o Heracross, eu posso curar 60 de dano dele, né? 60 de dano que ele tomou. E com aquela árvore nova da coleção da Mega Evolução em jogo, eu posso fazer ele insta aqui, ó, evoluir ele insta. Então eu posso curar 60 de dano dele. É interessante. Só que se a gente for pensar em muito deck que dá hit kill hoje em dia, eu não vejo isso aqui sendo assim totalmente determinante, sabe?
Talvez pós-rotação, isso aqui veja mais jogo, porque não vamos ter mais Raging Bolt, não vamos ter mais Goldengo. Ah, Augusto, mas o Raging Bolt não rotaciona, mas a Sada rotaciona, que é a alma do deck do Raging Bolt, por exemplo, tá? Então, assim, a gente tem Zero LED também no formato, então é complicado jogar com isso aqui, acredito eu. Mas enfim, pode ser que tenha o seu nicho sim, tá? Tem um óculos da coleção de 151 que tira fraqueza de Pokémon básico. Então, se o problema for só fogo, nada mais, é, que também rotaciona, né, agora em abril do ano que vem, talvez isso aqui seja interessante. Mas, até então, ok. Tem esse Genesect aqui, ó. Escolha um dos Pokémon do seu oponente. Esse ataque dá 20 de dano para cada energia ligada nesse Pokémon. Isso ele pode ser que seja um Snipe no banco ou até na frente. A gente pode usar também a questão do deck de planta com a Megano para dobrar as energias. Isso pode ser um bom snipe aí pros decks de planta que estavam precisando. Principalmente pro deck do Mega Venossauro, que pode pôr as energias nesse bicho aqui com a habilidade. Pode ser que seja interessante, tá? Mas até então, não sei se isso aqui é altamente competitivo, não. Esse rapaz aqui, ó, Lokix, que é o Kamen Rider, né? Eu não vejo ele sendo super determinante, mas pode ser que ele venha num deckzinho de Rogue, com aquela energia que a gente teve na coleção do Black White, que são três exatas aqui, né? E ele bate 150. Então, na fraqueza de algum Dark aí para 300, sendo um Pokémon Baby, é bem legal, tá, galera? É bem honesto esse dano aqui de 150. E depois, ó, embaralha esse Pokémon e todas as cartas que estão nele no seu deck. Eu não sei se a gente teria que descartar aquela carta, porque aquela carta de energia, porque fala que tem que descartar, ou se a gente pode embaralhar ela direto, tá? Mas é um dano bem honesto, tá? 150 para um Pokémon Baby é bem legal. E aí chegamos aí na parte que realmente importa da coleção, né? Depois que todos os outros Charmander rotacionarem, a gente vai ter só esse, que ele tem 80 de vida, então ele não vai ser buscável com Poffin. Porém, ele vai ter recuo zero se ele não tiver energia, segundo a habilidade dele. E por uma energia de fogo, ele mata um Budil, tá? Então é bem interessante. Bate 20 na fraqueza do Budil, 40. Então pode ser que aí o deck de Zard jogue com mais Nest Ball, por exemplo, depois que rotacionar. Não o Zard X que a gente tem que altera, mas o Mega Charizard, né? Que vai ser tudo de fogo, não mais o Dark, que o Dark vai rotacionar. Mas até lá a gente vai ter bons combos aqui. Daria pra jogar, por exemplo, com um de fogo, perdão, um de 80 de vida e três de 70 de vida. Pra jogar contra o Dragapult, por exemplo. Vai ser interessante. Tem um Charmeleon novo também. 110 de vida, bate 40 para uma energia. Isso aqui é bem interessante, tá? Pode ser que esses 80 de dano na fraqueza de alguém seja alguma coisa, ou até 40 para uma energia só. É bem legal. Um ataque com dano base interessante para uma energia só. E por fim, o nosso caríssimo aí, Mega Charizard XX, por duas energias de fogo, descarta quantas energias de fogo você quiser, né? Durante o seu. Que você tenha com todos os seus Pokémons. Esse ataque causa 90 de dano para cada energia descartada dessa forma. Eu acho, galera, que num meta de hoje, competitivo, antes da rotação, isso aqui não vejo tanto jogo, tá? Pode ser que seja um excelente finalizador aí. Mas eu acho que o outro Zard acaba sendo melhor pelo que ele pode proporcionar. Depois da rotação, pode ser que isso aqui seja quebrado. Mas até então eu não vejo isso aqui sendo completamente determinante, sabe? É uma carta excelente. Comprem isso aqui, guardem, porque uma hora isso aqui vai ver jogo. Vai fazer muita diferença, principalmente com o deck de Emboar, tá? Com a engine, perdão, de Emboar lá da coleção Black White. Que ele pode ligar da sua mão quantas energias de fogo você quiser. Então isso aqui, comprem isso aqui, guardem, porque isso aqui vai ver muito jogo e vai ser determinante, tá? 360 de vida é muita coisa também. Então, Charmanderzinho, Doce, Zard, rapaz, vai dar dano isso aqui, hein? Bem forte, tá, galera? Comprem isso aqui e guardem. Tá aqui uma carta excelente, que possivelmente vem no, nos kits de pré-release, acredito eu. É um Moltrezinho, tá? Por uma energia ele bate 20. Se o Pokémon ativo do oponente for um Pokémon X, ele dá mais 90. Então 110 total. Se for um Pokémon de planta, a gente consegue bater 220 por uma única energia. Então é bem interessante essa carta aqui. Vale muito a pena ter essa carta aqui. Ó. Quem conseguir também guarda,
que vai ser forte. Complementando aí, a gente tem a duplinha de Darumaka Darmanitan, que tem o mesmo ataque basicamente. E se a gente usar aquela engine de emboar que eu falei pra vocês, a gente consegue aqui um dano considerável, tá? Que a gente tem 4 energias, fala 40 mais. Então, esse deck bate 40 para cada energia de fogo que tem nesse Pokémon. Então, 40 base, aí seria 80, 120, 160. É isso? É, 160, 200. 200 então, aí batendo por um Pokémon Baby, tá? E não descarta as energias. Então, é um dano bom também, galera. Um dano considerável. E aqui, ó, é o que pra mim é o mais quebrado desses básicos todos aqui, porque se a gente usar aquela engine de emboar que eu falei pra vocês, ele bate 240 por um Pokémon Baby, né? E ele não descarta as energias, ele só dá dano nele mesmo. Então, pra ser um finalizador, isso aqui é bem legal. Se a gente conseguir colocar aquele bracelete Bravio, coroa, é uma coroa que dá mais 30 em Pokémon X. Não vou lembrar o nome. É, cara, ele chega a 270 de dano. É muita coisa para um Pokémon Baby. Isso aqui vai ser parecido com o Zard Radiante que a gente teve da coleção do Pokémon GO, tá? Mas aí vai precisar de uma engine de emboar, igual eu falei pra vocês. Pra gente conseguir bater 240 aqui. Mas isso aqui é quebrado, velho. Isso aqui é muito forte. Se conseguir ligar as energias nele e você ter um dano aí considerável contra um deck que, tipo assim, é um deck muito agressivo, a gente consegue pegar bons nocautes aqui pra praticamente nada de contra, entendeu? Então, cara, esse aqui é muito forte mesmo. Espero que veja muito jogo isso aqui. Espero mesmo. Achei uma carta excelente aqui. Comprem isso aqui também que vai ser muito forte. O deck de fogo tá tendo muito suporte, ó. Então, acredito eu que logo menos surja um Pokémon forte de água, tá? Pra conseguir dar na fraqueza disso aqui, porque essas cartas aqui vão ver muito jogo, na minha opinião. E aqui o parceiro principal, né, do nosso Megazord X, que é o Oricorio X. Quando você quiser, durante o seu turno, se você tem um Pokémon Mega de evolução, que é um Pokémon X, de fogo, então a gente tem, por exemplo, o Mega Camerupt e o Megazord X até então, né? Em jogo, você pode usar essa habilidade. Coloque uma energia básica de fogo da sua mão em um dos seus Pokémon do banco de fogo, tá? Então, o critério é a gente ter uma mega evoluída de fogo. E eu posso, tipo assim, se eu tenho 10 cartas de fogo na mão, eu posso ligar as 10 neles se eu quiser. No banco. Cara, esse aqui é muito quebrado. Muito, muito, muito quebrado. Ah, Augusto, como é que nós vamos conseguir essa energia de fogo? Tá aqui, ó. Mostrei pra vocês no vídeo passado, ó. Cadê o menino aqui? Aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Pega 7 energias de fogo. Então, se eu tenho aquele Megazord X e esse rapaz aqui, eu posso ligar 7 se eu quiser. Desde que ele esteja no banco. Então é quebrado isso aqui, tá? Quebradíssimo. Espero que isso aqui veja muito jogo e com certeza vai ajudar muito aí os decks de fogo, tá? Coleção nova aí tá vindo pra arrebentar mesmo. E não sei como é que vai ser no formato atual, mas com certeza deve ver jogo sim e pós-rotação muito mais. A gente tem outro Charcadet, acho que é o 22º Charcadet que lançou nesse formato de Scarlet Violet, junto com agora a Mega Evolução, né? E esse fogo fantasmagórico. É, busque seu deck por duas energias básicas, revela e coloca na sua mão. E depois embaralha seu deck. Isso aqui vai combar com o Ceruled que eu já mostrei para vocês do pré-release, que ele bate 220 para uma energia, descarta 4 energias básicas da sua mão, de fogo, né? Só que se você não puder descartar, ele não faz nada. Então, se você bateu com esse Charcadet e usou um Vessel para pegar mais 2 energias, você já tem 220 garantido sem usar aquele apoiador de fogo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, um deckzinho baby disso aqui pode ser que veja jogo sim. Mas tem que ver até que ponto isso aqui vai ser consistente, tá? Porque descartar requer muita coisa para você recuperar de volta. E às vezes é esse recuperar de volta que acaba quebrando um pouco. Ah, Augusto, mas o deck de Goldengo tá aí, ele faz isso muito bem e tal. Só que o Goldengo tem compra infinita de cartas, né? Então, tem que ver até que ponto que isso aqui vai ser consistente. É forte? Com certeza. Consistente? Ainda não sabemos. Vai ver jogo? Acredito que sim. Tá? Então tudo de fogo aqui, cara, pode ver jogo. Acho que os mais fraquinhos são esses Darmanitan, Darumaka aqui. Mas o restante todo aqui
Pode ser que veja jogo sim. É, essa linha toda aqui é tudo um lixo. Desculpa, Jardel, mas isso aqui é um lixo completo. É, tudo porcariada, nada de bom. Ah, Augusto, mas tem esse Mamoswine aqui que pode usar com aquela energia que você falou, que é a energia tripla lá de Black White, né? Que descarta estádio, bate 240. Tá, beleza, pode ser que veja o jogo isso aqui, né? Você descarta o estádio, se ele estiver em jogo, e você dá mais 120 de dano, né? Você bate 240 total para uma energia que vai ser descartada. Interessante, tá? Isso aqui nocauteia o Megazord X, porque ele vai dar 480 de dano total. É interessante. Mas assim, tem que ver se isso aqui vai ser consistente. Tem que ver se isso aqui realmente vai valer a pena usar. É, talvez seja bom, talvez veja o jogo, talvez. Eu acredito que não, mas talvez sim. Então guardem isso aqui, ó. Essa linha aqui, pelo menos, tá? Isso aqui acho que vai ser interessante. Eu realmente espero que não, tá? Que não sei se isso aqui vai ser tão determinante assim. A não ser que os decks de fogo dominem completamente o formato. Aí talvez. Mas não tô botando muita fé, não. Mas de qualquer forma, comprem e tenham aí. Se eu tiver errado, você já tem as. Suicune aqui. Se a gente tem três ou mais cartas de água em jogo, esse ataque dá mais 90. Cara, bem ruim isso aqui. Spin Plup e Prim Plup também achei meio fracos. Eles combam com esse Empoleon aqui, que é outra carta lixo completo. Se esse ataque, por exemplo, a habilidade, perdão, previna todo dano. é, Calma. Previna todos os efeitos dados a esse Pokémon pelos ataques dos Pokémon do seu oponente. Cara, habilidade bem ruim. Bate 210 só. Numa fraqueza fogo ainda. Pokémon metal. Acabei de falar que o formato vai ser recheado de Pokémon de fogo forte. Então, esse Empoleon aqui, desistam. Muito ruim. Esse Rotom aqui eu vi no Twitter, o pessoal fazendo um alvoroço por causa dessa carta, que tem vários Rotom que usa é, várias ferramentas e tal, que pode pôr duas ferramentas. Gente, isso aqui é o maior lixo do universo, entendeu? E não vou nem ler a habilidade, não vale o tempo do vídeo aqui. Essa carta é horrível. Não compra isso aqui, não joga isso aqui vai ser horrível. Ah, mas descobriram uma build secreta que, cara, tipo assim, esquece, isso aqui vai ser bem ruim, tá? Esses porcaria aqui eu não vou nem ler, tá? Isso aqui também não sei se vale a pena. Cara, essa carta aqui eu vi também um alvoroço no Twitter desnecessário, uma carta ruim. Se esse Pokémon tá no seu Pokémon ativo, quando o oponente muda um Pokémon do banco pro ativo, ele tá confuso. Cara, bem fácil de sair desse efeito aqui. Para duas psíquicas, bate 150, você compra até T6 na mão. Ruim. Bem ruim. Ruim usar assim do pré-release que eu falei para vocês, mas aí já não é tão interessante, porque você vai ter que ter. O oponente vai ter que ter 3 ou menos prize, vai dar 140 de dano só num formato competitivo. Isso aqui é bem ruim, tá? Fraco. É, Quando você joga os Pokémon da sua mão para evoluir os seus Pokémon, você pode deixar o ativo do oponente confuso. Mesma coisa que isso aqui, ó. Ruim. Eu não vou nem ler isso aqui. Acho bem fraco. Vai ter um deckzinho rogue disso aqui. Tem muita gente falando disso. Mas fraco, tá? Não vou nem ler. Isso aqui é do pré-release. Ele dá Poison, o oponente não pode recuar. Pode ser que seja interessante, mas assim, é ok. Nada demais. Temos o Flygon também, que é um dos meus favoritos. Linda essa arte aqui. Mas a carta é um lixo, infelizmente. Então, a gente só vai passar. Finalmente a gente chegou nos Darks, né? Que realmente vai ter alguma relevância. Tudo vai girar em volta desse Toxtricity aqui, que ele coloca uma energia do seu deck a um dos seus Pokémon do banco, tanto o Pokémon Dark quanto a energia Dark, e a gente coloca dois contadores de dano nele, né? No Pokémon que recebeu a energia. E nisso a gente usa todos os outros efeitos aqui, ó. Vamos lá, o Ivaio. Duas Dark. Então a do Sneasel, a do Sneasel não, perdão. A do Toxtricity mais a da mão. Então você já tem energização pronta. Se esse Pokémon tem
50 de HP ou menos. Esse ataque dá mais 170 de dano. Então 190 total, tá? Fortíssimo, hein? Fortíssimo, tá? Ah, Augusto, mas como é que nós vamos chegar nesses 50 de vida ou menos? É só ter dois desse aqui, ó. Só ter dois. Que aí vai dar 40 de dano aqui nele mesmo, que vai ser a exata conta para ele chegar em 50 de vida. Energização de graça, 190 de dano. Na fraqueza do psíquico aí, eu diria que Matador de Gardevoir está na frente dos senhores aqui, ó. Das senhoras também, né, que estão assistindo. Muito legal essa carta aqui, com certeza usarei. Bem legal. Ah, Augusto, mas você vai fazer isso aqui só pra ganhar de Gardevoir? Vou. Você odeia Gardevoir? Sim. Ah, mas você vai perder todas as outras. Você vai usar isso aqui só pra matar Gardevoir? Com certeza. Melhor carta do formato. Total. Delícia jogar com isso aqui. Enfim, o Mega Sharpedo se aproveita da mesma energização do Toxtricity, tá? 70 para comprar duas cartas, é um danozinho até que ok. Esses Pokémon têm qualquer dano nele, esse ataque dá mais 150 de dano. Então 270 aí por basicamente uma energização de graça, tá? 270 de dano aí por uma do Toxtricity, mais uma da mão, por exemplo. Ou duas do Toxtricity. Tem que só ficar esperto com a fraqueza planta para um bicho de 3 prizes, né? Então, deckzinho aqui do Mewtwo, por exemplo, vai comer esse tubarão vivo. Mas é bem legal esse Sharpedo aqui. Vi várias listas dele. Pode ser que seja interessante, tá, galera? A C-Viper, se eu tenho um Dark Mega Pokémon em jogo, esse ataque dá mais 120 de dano, tá? Então eu, pra 3 energia, um custo alto, mas com a engine de Toxtricity tranquilo também. Então 240 no total, né? Ou 480 aí na fraqueza da Gardevoir. Nossa, Augusto, mas tudo que é Dark você vai falar de Gardevoir? Com certeza. Gardevoir tem que morrer. Enfim, linhazinha aqui bem interessante. Esse Crocodile eu já tinha falado pra vocês, né? Na questão lá do kit do pré-release. E ele é mais fácil de encaixar no formato competitivo porque tem muito nocaute, né? No pré-release tem, mas não tem tanto. Então ele vai dar aí 220 de dano total, se você tivesse sofrido um nocaute. Lembrando que ele é um Pokémon de estágio 2, então não é tão simples de fazer. Toxtricity já falei pra vocês, né? Tudo vai girar em volta dele. Isso aqui é um lixo total. Isso aqui, esse ataque dá 40 de dano para cada ferramenta que você tiver em jogo. Isso aqui vai combar com aquele deck lá de Rotom, né? Também um lixo completo. Isso aqui não muda nada. Essa arte desse bicho é maravilhosa, do Shinji Kanda, um dos melhores ilustradores aí da Pokémon. Eu não sei como é que você vai chegar em 3 energias aqui, mas é um Pokémon interessante esse aqui. Descarta uma energia do Pokémon ativo do seu oponente. O dano é baixo, mas talvez isso aqui seja interessante. Eita, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí. E esse Arcaludon aqui, ele é imune a básicos, né? Durante o próximo turno, esse Pokémon não pode tomar dano de Pokémon básico do seu oponente. Interessante também. Vai ter o seu nicho aí, mas nada competitivo, não. Lixo, 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 lixo. Nada demais isso aqui. Isso aqui vai combar com a Mega Lopunny X, tá? Mas assim, não vejo isso aqui sendo tão determinante, não. Talvez depois que a Jet Energy rotacionar. Talvez. Se o Pokémon tá no seu banco, você tem um Mega X em jogo, você pode usar essa habilidade, troque ele pelo ativo. Mas para que serve isso? Para ativar o primeiro ataque da Mega Lopunny X, que ela dá 60. Se ela veio do banco pro ativo, ela dá mais 170. Então estão 230 aí, tá? Mas a Jet em si é muito melhor, tá, galera? Então usem a Jet, não usem esse Linoone aqui, depois que rotacionar talvez. E depois para duas brancas, se a gente bate 160, né? Esse ataque não é ativado por. Perdão, não é afetado por qualquer efeito no Pokémon do seu oponente. Ah, eu não tomo dano, por exemplo, de Pokémon X. Com esse ataque, toma. Então ele vai passar. Fechou? E com isso a gente termina aqui os Pokémons até então, né? Cara, essa carta aqui vai ser quebradíssimo. Quebradíssimo. Todos os Pokémons que tem 3 energia ou mais. Essa carta cura 80. É um item quebrado, tá? No deck de Mega Absol Box aí, ou Mega Tord Box, ou até no Crustle, isso aqui vai ser muito legal. Dependendo até naquele Charizard lá que liga muita energia, enfim. Cara, comprem 4 isso aqui, guarda. Isso aqui vai ser muito, muito, muito quebrado. Já li pra vocês esse aqui também, então num cenário competitivo vai ser bem legal. Carta uma de fogo para poder usar.
escolha uma ferramenta, energia especial ou estádio e descarta do seu oponente, tá? Bem legal isso aqui. Vale a pena. É um colarzinho, a gente coloca ele no Pokémon ativo, né? Ou, sei lá, num Pokémon do banco. E ele toma 30 menos de Pokémon que tem habilidade. Tá? Não é aquelas coisas, não, mas vai ter o seu nicho aí, talvez, pra conseguir deixar o jogo do oponente um pouco mais difícil, beleza? O Grimsley Move, já falei pra vocês, no kitzinho do pré-release, pode ser que seja jogado sim. A gente olha set do topo, pega um Pokémon Dark, que a gente acha lá e coloca direto no banco. Sendo evolução, sendo mega, sendo básico, sendo estágio 1, sendo estágio 2, tá? Pode ser que isso aqui veja jogo sim, mas vai ser um pouco difícil de conseguir encaixar. Beleza? A gente tem a Down, que é uma das melhores supporters desse formato. A gente olha o nosso deck, pega um Pokémon básico, um Pokémon de estágio 1, um Pokémon de estágio 2 e põe na sua mão. Então, combado, por exemplo, com a nossa árvore de planta lá, eu posso fazer um Pokémon de estágio 2 insta. Então é muito forte. E se você tiver tendo um problema de consistência no seu deck, você pode colocar uma, down, duas, três ou quatro se você quiser. E você vai resolver o problema porque você vai ter toda a linha evolutiva na sua mão. Então isso aqui é bem legal. Bem legal mesmo. Uma das melhores cartas aí desse set, né, de Phantasmal Flames. E vale a pena você ter 4 cópias dela com certeza. Esse rapaz aqui já falei 700 vezes, compra 4 e guarda, que isso aqui vai ter o seu nicho. Acho que dispensa qualquer comentário meu aqui. Isso aqui é muito quebrado. Vai jogar muito essa carta. Essa carta aqui, cara, vai ser bem interessante. Contra Guard, principalmente contra Dragapult também. Previna todos os contadores de dano em ser colocados nos seus Pokémon do banco, né, tanto seus quanto do oponente, na verdade, por efeitos de ataque ou habilidade do seu oponente. Então isso aqui ele vai anular o Mankidori do seu oponente, no seu, tendo alvo, obviamente, com os seus Pokémon do banco. Um ativo ele ainda pode usar. E o Dragapult não consegue pingar dano nos seus Pokémon do banco, perdão. Então o seu banco está protegido, tanto contra o Mankidori tanto quanto o pingo do Dragapult. Mas, galera, isso aqui é um estádio, é facilmente tirável. Então tenho certeza de que isso aqui não vai ganhar a match contra Gardevoir, muito menos contra o Dragapult. Isso aqui vai ser somente uma ajuda, mas não vai resolver o problema deles. O problema de jogar contra eles, na verdade. E é só no banco, tá? O ativo ainda toma. Então qualquer counter catch resolve isso aqui. Beleza? Esse estádio aqui é bem ruim, tá? Só vou ler porque tem que ler aqui, mas os Pokémons confusos, tanto os seus quanto do oponente, não podem recuperar de confusão quando ele evoluir ou devoluir. Ruim. Comba com essa Mismagius aqui, ó. Cadê? Horrível. Péssimo. Não compra isso aqui. E por fim, o Pokémon Live liberou pra gente os deck da Mega Diance, do Mega Gengar, onde temos algumas cartas. A gente não pode usar eles no formato atual, só no formato de Phantasmal Flames, mas já liberaram pra gente ir jogando, tá? Então isso é bem interessante. Deixa eu ver quanto tempo tem de 28 minutos. Eu já vou terminar aqui e a gente já encerra. Então, pra gente ir treinando e testando. Mas eu achei meio estranho, porque eles liberaram isso aqui e fizeram um formato que não existe. Então a gente tem um formato de Mega Evolução com meio formato de Phantasmal Flames, só que não é o formato de Phantasmal Flames todo. Então, assim, não sei porque que liberaram isso aqui antes da hora. Talvez apenas para testes, mas não podemos usar isso aqui em torneios, tá, galera? Para as cartas serem bem legais, tá? A gente tem a Meloeta por uma energia psíquica, cure 120 de dano de um dos seus Pokémon do banco psíquico. Isso aqui é bom. Pode ser que veja o seu nicho sim, mas ainda é um ataque. Então, não sei se isso aqui vai ver tanto jogo, não. Agora, a Alcremie eu tinha falado pra vocês que ela dá 120 de dano máximo por uma energia, estágio 1, pode ser que seja interessante, mas nada muito interessante pro competitivo. O Wanderson Pet, que dispensa apresentações, falei pra vocês no último vídeo também, coloca uma carta básica de energia psíquica da sua pilha de descarte nos seus Pokémon do banco. Muito quebrado isso aqui. Comprem 4 e guardem. E por fim aí, a Mega Diance, bem legal também. 270 de vida, é um Pokémon Mega, mas vai jogar no deck de Guide com certeza, ou no deck só dela.
A habilidade, esse Pokémon toma 30 menos de ataques, então é como se ela tivesse 300 de vida. E depois ela bate 120 vezes, tá? Para duas psíquicas. Descarte até duas energias desse Pokémon. Esse ataque dá 120 de dano para cada energia descartada. Então ela bate aí no máximo 240 de dano. Só que se você tiver no deck de guard, você pode ficar reciclando essas energias aí. E ela é bem legal. Aí, e fraqueza metal, só o Goldengo bate nela. Quando o Goldengo rotacionar, até então não temos nenhum Pokémon metal bom no formato. Além da Mega Mawai, eu acho. Mas bem forte essa carta aqui, tá? Bem forte mesmo. E se a Guard for usar ela daqui pra frente, Pokémons Dark, por exemplo, não vão conseguir se aproveitar de fraqueza. Então pode ser que seja bem forte. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a linha aí do Mega Gengar. Até então não tá vendo muito jogo no Japão, mas tenho certeza que o pessoal aqui do Ocidente vai descobrir alguma forma de jogar isso aqui, porque afinal é um Gengar, né? Habilidade. Quando um dos seus Pokémon Dark for nocauteado pelo dano de um dos seus Pokémon X apenas, seu Pokémon pega uma carta de prêmio a menos. Então isso aqui é bem legal. Mas é dano, hein, galera? Dano de Pokémon X. Não é contador de dano nem a habilidade. Então cuidado com isso. E por duas energias ele dá 230 de dano, não é um dano muito alto. Mova uma energia desse Pokémon para um dos seus Pokémons do banco. É como se fosse o efeito do ataque do Iron Thorns, né? E isso aqui mata Gardevoir. Mas vale a pena jogar numa troca 2 para 3 aí contra Gardevoir, deck mais doente do formato? Talvez não. Talvez seja melhor usar outra coisa. Mas ainda assim é forte, é um Pokémon querido por muita gente e pode ser que veja jogo sim. Eu acho que é quebradíssimo, não é? Mas eu vou comprar pra ter e com certeza isso aqui um dia alguém vai fazer um deck isso aqui e eu com certeza vou usar. É bem legal e eu gostei muito. Mas não é tão forte quanto os outros que eu apresentei aqui. Destaque para essa arte aqui do Gastly que tá absurda e essa do Murkrow também. Esse Tomokazu Komiaki, ele faz umas artes meio psicodélicas, são umas coisas bem interessantes. Eu gosto desse ilustrador aqui, ele faz umas artes bem boa mesmo. Por fim, a gente tem esse Honchkrow aqui, que não é nada demais, mas pode ser que veja jogo. Né? Duas Dark e uma branca, descarta duas energias desse Pokémon, esse ataque dá 120 de dano a um dos Pokémon do seu oponente. Né? Pode ser que seja no banco também. Como eu já disse aqui, é um Snipe. Mas é bem difícil de energizar isso aqui, ó. Pra um estágio 1, não sei se vai ver tanto jogo não, mas é interessante. O Sableye, você tem um estágio 2 Pokémon Dark em jogo, esse ataque dá mais 70 de dano, 90 total. Isso aqui é um lixo completo. Por fim, esse capacete aqui é uma ferramenta. Se você tem. é, Não, calma. Se o Pokémon Dark, que é essa ferramenta ligada, tá no ativo e for danificado por um Pokémon do seu oponente, põe 4 marcadores de dano nele. Acho que não é tão interessante, não. Tá? Mas enfim, galera. Um vídeo mais informativo para vocês, aí, igual vocês pediram, tá? Já com todas as cartas aí da Phantasmal Flames, ou pelo menos as cartas que importam, né? Deve sair mais alguma coisinha ou outra, mas isso aqui é o que importa pra gente agora. Muito obrigado por todo o apoio de vocês, por toda a repercussão no último vídeo. Espero que esse aqui seja igual ou até melhor. Né? A coleção lança no dia 14 de novembro e em breve teremos aí muitas gameplays com decks novos e o vídeo parte 2 dos kits do pré-release, igual todo mundo pediu e eu prometi para vocês. Muito obrigado a todos aí, uma boa semana. Se inscrevam no canal, deixem comentários se gostaram ou não gostaram. E ajudem o canal no Gostão, continue apoiando. É isso, valeu, falou e até mais.